Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras Santa Maria, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueça de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Também eu queria pedir assim a oração a todos, né? Domingo, dia 18 de maio, domingo próximo agora, estarei completando 48 anos de fé. 48 anos que eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Quero assim, domingo, prestar assim um culto de agradecimento a Deus por tudo o que Ele tem feito em minha vida. Que nem diz o Salmo 116, versículo 12, que diz assim, o salmista, muito bem. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Então, eu quero agradecer a Deus por esses 48 anos de fé e muito me ensinou o Senhor e eu estou muito grato pelas bênçãos alcançadas das suas mãos. Então, é essa anotação que eu queria fazer na mensagem de hoje. Muito bem. Hoje nós vamos falar a mensagem com respeito ao dízimo. Então, eu vou estar muito à vontade para falar sobre o dízimo da palavra de Deus, porque eu não sou assalariado pela igreja, não recebo nenhum tostão dessas minhas gravações. Todos esses vídeos que é gravado, da minha parte vai ao ar, eu não recebo nenhum tostão. Então, eu estou bem à vontade para falar sobre o dízimo. Só a palavra de Deus. Não quero saber de problema de igreja de ninguém. De ninguém. Quero falar com respeito à Bíblia, o dízimo. E orientar também os irmãos, olha, eu não recebo nenhuma oferta, nenhum tostão pregando o evangelho. Também não cobro. Qualquer igreja que convidar para ir pregar, eu também não cobro, viu? Nem um tostão. Nem a passagem eu quero, tá? Então, eu
pelo menos eu, evangelista Eugênio César, não negocio. Também não tem nada a ver com a vida de ninguém, tá? Não prego por interesse financeiro. Não. Somente para cumprir com a função do meu ministério que eu ganhei do Senhor. Esses 48 anos servindo a Deus. Muito bem. Tanto é que até hoje ainda trabalho, tá? Sou aposentado e trabalho aí. Sou funcionário público e ainda trabalho ainda até o dia de hoje. Muito bem. Mas, com respeito ao dízimo, o que é dízimo? O dízimo quer dizer a 10ª parte das colheitas e dos animais que eram oferecidos a Deus, de acordo com que mandava a lei de Moisés. Isso está no Levítico, capítulo 27, versículo 30 e 32, Números 18, capítulo 18, versículo 21 ao 24, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 6, e capítulo 14, versículo 22 ao 26, e Neemias 13, versículo 12. Algumas referências sobre isso. Mas o ponto central é Malaquias, que dá explicação. Malaquias, capítulo 3, versículo do 8, ou seja, do 6, né? Do versículo 6 ao versículo 10. Dá todinha a explicação com respeito ao dízimo. Muito bem. Então, e por que é cobrado pedido ao dízimo? Não é questão da igreja, não. Isso é mandamento, é coisa de Deus. É assunto de Deus. Muito bem. Eu quero começar. Por que Deus fala sobre o dízimo? Olha bem. Levítico, capítulo 25, versículo 23. Olha o que diz a palavra de Deus. A terra é de Deus. Portanto, ela não será para sempre daquele que a compra. Deus é o dono dela, da terra, do planeta, do mundo. Deus é o dono. Se eu compro um sítio, aquele terreno, onde eu vou pôr minhas vacas, vou pôr os animais, vou pôr os meus produtos, é só por um período de tempo. Ela não é eternamente minha. A terra não é minha. O sítio não é meu. Não é de ninguém, de nenhum ser humano que pisa nesse planeta. A terra é de Deus. Nós estamos nesse mundo como se fosse um condomínio. E nós temos que pagar o condomínio. Você não paga o condomínio do seu prédio? Você não paga os impostos anuais do seu terreno? Você não paga para a prefeitura, porque a prefeitura também não é o dono da terra. Mas Deus deu o domínio para a prefeitura, para o Estado, assumir esse papel, esse condomínio.
Muito bem. Então nós vemos a terra é de Deus. Não importa se você mora no Alphaville. Não importa se você mora na favela. O terreno do Alphaville é de Deus. É Deus o dono de lá. A favela onde você mora também é de Deus. A Coab, aonde eu moro, também é de Deus. Ele é o dono de toda a terra. Nós estamos aqui apenas por passagem. Continuando o versículo, diz assim: a terra é de Deus. Portanto, ela não será para sempre daquele que a compra. Não é perpétua. Não. Deus é o dono dela, e para ele e para Deus nós somos de Deus. Portanto, ela não será para sempre daquele que a compra. Deus é o dono dela. E para ele, nós somos estrangeiros que moramos por pouco tempo na terra dele. Nós somos estrangeiros de passagem neste mundo, que moramos por pouco tempo nessa terra. E vejam, nós vamos embora e a terra continua para outros que vêm, que nascem depois de nós. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos ainda no Salmo 49, versículo 16 e 17. Não se preocupe quando alguém se enriquece e a sua riqueza aumenta cada vez mais, e compra terra e tudo, compra sítio, compra um monte de coisa. Não se preocupe por quem está se enriquecendo, porque quando morrer ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Aliás, vocês nunca irá ver a riqueza num velório chorando, não é? Porque o seu antigo dono está indo embora, se apartou dela, da riqueza. Você não vai encontrar a riqueza chorando no velório. O dono da riqueza morreu, ela vai ficar em paz, ela não vai ficar preocupada. Ele vai embora e ela vai para a mão de outro. Ele era dono de não sei quantos sítios. Era dono da metade do estado. Quando ele morrer, ele não vai levar para a sepultura. Então nós vemos, a terra é de Deus. Não é porque eu comprei uma casa que eu sou dono da terra. Não, Deus me deu aquele lugar para que eu cuidasse enquanto eu estivesse aqui. Então nós vamos falar sobre isso. Louvado seja Deus. No Salmo capítulo 24, versículo 1, o Senhor Deus pertence ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra
e todos os seres vivos que nela vivem são de Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Mas então o que eu quero chegar com respeito ao dízimo, que Deus, Ele fala para nós levarmos todos os dízimos na casa do tesouro, na casa do Senhor. É isso que fala. Diz assim, louvado seja Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Eu quero ver do versículo 6 a seguir. O versículo 10, primeiro versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos que Deus, quando Israel saiu do Egito, vamos ver esse propósito de Deus. Ele disse a Moisés: olha, Moisés, faz a distribuição, a marca para a terra, quando Israel entrar, a divisória das tribos. Cada tribo, cada uma nação dos filhos de Israel, Judá, Benjamim, Rubens, Isacar, todos os 12 tribos, cada um vai receber uma porção da terra, um estado. E quando eles entrarem na terra, vai ter a minha casa, que é o templo. A casa de Deus é o templo. E o que quer dizer a casa de Deus? É para o povo se reunir para sacrificar ao Senhor. E o que significa sacrificar ao Senhor? É para adorar a Deus. Para adorar a Deus, para honrar a Deus. As tribos vão se reunirem no templo onde Deus escolheu, que é em Jerusalém, para adoração a Deus. Eu quero ler no capítulo Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5, que diz assim, versículo 5 e versículo 6, que diz assim: no território de uma das tribos, o Senhor Deus escolherá o lugar onde vai morar e onde o povo vai adorá-lo, que é o templo, louvado seja Deus. E vocês irão lá no templo adorar. Vamos ver a adoração, versículo 6. E ali oferecerão sacrifício de sacrifício, os animais que são queimados no holocausto, no altar, e também apresentarão outros sacrifícios. E os vossos dízimos e as ofertas voluntárias e as primícias, as primeiras crias das vacas e das ovelhas,
e ali apresentará ao Senhor você e as suas famílias. Então vejam que quando Malaquias daqui adora, fala sobre o dízimo, trazei todo o dízimo na casa do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Tesouro aqui é onde coloca a despensa, tá? A despensa, não coloca arroz, feijão, trigo, essas coisas, tá? Aqui está como tesouro, mas é a despensa. Para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor do Exército, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, como que ele vai abrir as janelas do céu? Veja na oração de Salomão, 1 Crônicas, capítulo 7 e 2 Crônicas, né? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, diz assim, olha bem, diz assim, se eu, o Senhor falando, né, fechar o céu, ou cerrar o céu, fechar o céu, e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Muito bem. Então nós vemos que o que ele está falando aqui, às vezes ele vai abrir do céu para mandar chuva, para as colheitas, para os cereais, para nascer grama para os animais também poderem comer. As bênçãos de Deus. Do céu não chove dinheiro. Do céu não chove dólar. Não! É só água que vem de lá. É o que Deus está prometendo aqui. Então nós vemos que ele separou a sua casa, mas da sua casa ele separou os levitas. Os levitas que não receberam a porção de terra. Eles iam depender do dízimo do Senhor, que era para alimentar os levitas. Os levitas têm dois grupos. Os levitas normal e os levitas descendentes de Araão. Só os filhos de Araão que podiam ser sacerdotes. Os outros levitas, que não eram da linhagem de Araão, não poderiam ser sacerdotes. Eles podiam ser músicos, ser qualquer coisa, menos sacerdote. Só os que eram sanguíneos da família da geração de Arão. Então nós vemos os levitas que cuidavam da obra do Senhor, da casa do Senhor. Traga os seus dízimos. Tudo que a colheita era 10% da colheita. Se era 100 sacos de arroz, era 10 sacos para o levita.
para a casa do Senhor. Se tinha 500 vacas, então você vejam, 50 vacas era ali para os levitas. A primeira vaca que entre cada 10, uma vaca, a primeira que nascesse, era oferecida ao Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, o dízimo, que Deus, que é o dominador de toda a terra, todo domínio está na mão do Senhor. É Ele que controla tudo. Então nós vemos que nós somos fiéis com o nosso condomínio. Nós somos fiéis com as nossas contas de luz. Nós não podemos dar de malandro com a conta de luz, com a live, que eles cortam a nossa luz. Então nós somos fiéis com ele. Todo mês nós pagamos direitinho. Quando vai faltando dinheiro lá, eles já mandam um aviso, ó, sua conta não foi paga. Nós que não acertamos, não, para ver se não é cortado. Agora, quando é de Deus, como nós temos que sermos por fé, se sobrar eu dou para o Senhor, se não sobrar eu não dou. Vejam bem, você não faz assim com a sua conta de luz. Se sobrar, eu pago a conta de luz. Se não sobrar, eu não pago. Você não faz assim. Você não faz assim com o condomínio onde você mora. Você não faz assim com o carnê da Casa das Bahia. Quando você faz, vem juro a mais. Eles cobram a mais daquilo que você não pagou. Então nós vemos que tudo está sob o controle, sob o domínio de Deus. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. O sacerdote, eu quero ler Números, capítulo 18, versículo 21. Louvado seja Deus, né? Deixa eu ver se eu escrevi aqui, fica mais fácil para mim buscar, né? Números, capítulo 18, versículo 21, ele diz assim, não está escrito não, né? Glória a Jesus. Números, capítulo 18, versículo 21, já achei aqui. Ele diz assim, 19 seguir. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Aqui está falando do sacerdote, né? O sustento do versículo 8, na sua Bíblia, não olha bem. O sustento do sacerdote. Mas eu vou ler aqui o versículo 19, diz assim. Deus falando. Estou dando a vocês, sacerdote, né? Aos seus filhos e às suas filhas, para sempre, todas as ofertas especial que os israelitas me oferecem. Esta é a minha aliança de sal que faço com você, com os seus descendentes, e ela nunca deverá ser quebrada, essa aliança. Então, veja, toda a oferta que é oferecido a Deus, Deus entrega para o sacerdote, porque eles não receberam herança. Essa é a porção do sacerdote. Esse é o salário do sacerdote. Então nós vemos, mas agora, evangelista Eugênio, não temos mais agora sacerdote. Agora nós temos os pastores. Nós temos os pastores. Então nós vemos, o compromisso continua o mesmo. E por que o compromisso continua o mesmo?
o compromisso continua o mesmo. Porque Deus, no Velho Testamento, era o dono da terra. E no Novo Testamento, ele continua sendo o dono. Ele escolheu Israel como seu povo, como um povo especial para servi-lo. E deu continuação com a Igreja de Cristo. Nós somos o novo Israel. Nós somos a Igreja de Jesus, escolhido para servirmos a Deus. E temos que continuarmos com o propósito de Deus. Temos que continuarmos com zelo com a casa do Senhor. Veja o que Deus falou. Êxodo capítulo 20, versículo 5, parte B. Esta é a sentença. Versículo 5, 20, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso. E nós temos que ter o zelo da casa do Senhor. É nós que temos que bancar os pastores. É nós que temos que bancar a obra de Deus. A obra de Deus, a terra é de Deus, a casa é de Deus, a igreja é de Deus. E essa responsabilidade é nossa. Nós temos que zelarmos daquilo que Deus nos deu. Dando o nosso dízimo com alegria. Não com falcatrua. Mas nós temos lá, o pastor lá, ele rouba. O problema é dele. Deus não pôs eu para julgar pastor nenhum. Deus não pôs eu para julgar dirigente. Cada um tem a sua responsabilidade. Eu sirvo a igreja de Deus e não a igreja do líder de uma igreja. Eu sou responsável pelaquilo que Deus me deu, pelo ministério que Deus me deu. Mas se o pastor rouba, é um problema dele com Deus. Deus não pôs ninguém para julgar pastor nenhum. Deixa ele que se arrume com Deus no último dia, porque ele vai dar conta com Deus daquilo que Deus colocou na mão dele. Não quero saber se ele compra fazenda, se ele compra sítio, se ele compra... Ele compra o que ele quiser. O problema é dele. Mas meu compromisso com Deus, eu tenho que dar o meu dízimo. Eu tenho que assumir os meus compromissos com a palavra de Deus. Sem se preocupar com o que o meu pastor faz com o dinheiro. Isso é um problema dele com Deus. Não tenho que se preocupar com isso. E nem vocês. Dê seu dízimo. Só na sua igreja. Só na igreja que você congrega. Porque está cheio também de aventureiro buscando dízimo pela internet. Dessas ovelhas frágeis que não têm conhecimento da palavra de Deus. Dízimo e oferta é só na sua igreja, aonde tem um pastor que cuida pela sua alma, que cuida pela sua vida, que é responsável, assim, pela sua fé, em zelar da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus. Você tem que ser dizimista. Você tem que assumir, e não ser um dizimista, que nem Ananias e Safira. Vejam que eles foram levar o dízimo, eles tiraram, roubaram o dízimo. E veja como Deus o puniu. Aqueles ladrões, aquele casal de ladrão, foi roubar aquilo que era do Senhor. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos a palavra de Deus. Nós vemos que quando Israel veio do Egito, da Babilônia,
E nós vemos no livro de Ageu, vem o capítulo de Ageu, capítulo 1 de Ageu, como eles estavam preocupados com as suas casas. Israel estava com o templo derrubado, ficou 70 anos entulhado. 70 anos desde que Nabucodonosor tinha derrubado. Louvado seja incendiado a Jerusalém. O trono, vejam, Jeremias capítulo 52, versículo 13 e 14. A casa do Senhor foi destruída. E quando foi liberada para recuperar de novo, Israel não queria recuperar, porque ele estava acomodado. Ele estava acomodado nas suas casas luxuosas, que nem diz Ageu. Vem no capítulo 1 até o 10, do 1 ao 10, 12, se não me falha a memória. Eles estavam acomodados. Eles não queriam arrumar a casa de Deus. E vejo, e Deus falou a eles. Eles estavam preocupados com as riquezas. Por isso estavam padecendo. Que Deus não mandava chuva, Deus não mandava as bênçãos para ele. O que ia para ele era praga. Veja no livro de Joel. Como a terra estava perecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eles não eram fiéis a Deus. Então nós vemos que Deus, ele tem compromisso com a sua igreja, mas com quem tem compromisso com ele. E nós vemos, louvado seja Deus, que eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados com as suas casas. Eles estavam preocupados com seus bem-estar. Aí então vejo onde fala, louvado seja Deus, Malaquias capítulo 10, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, olha bem, desde lá de trás, vós desviastes do meu estatuto, vocês desviaram do meu mandamento, da minha lei, abandonando a minha lei, e não as cumpriram. Volte para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, né? Como é que nós vamos voltar? Como que nós vamos voltar? Deus pergunta, o profeta pergunta, Deus pergunta. Será que alguém pode roubar a Deus? Será, evangelista Eugênio, que alguém pode roubar a Deus? Olha o que diz a palavra, a continuação da palavra. Mas vós tem roubado. E ainda me perguntam, mas, Malaquias, como é que nós estamos te roubando a Deus? Como é que nós roubamos a Deus? Vocês me roubam. Olha Deus falando na boca do profeta. Vocês me roubam no dízimos e nas ofertas. Vocês me roubam, que nem Ananias e Safira, casal de ladrão. Veja o que aconteceu com eles. No versículo 9, todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação inteira, toda a nação de Israel, porque é a nação de Israel que tem esse compromisso. Não está falando com o egípcio, não está falando com o babilônico, está falando com o israelita. Israelita ladrão.
ladrão que não paga o seu dízimo. Deus lhe dá um salário. Você lembra de pagar a sua luz? Você lembra de pagar a sua conta na Casa Bahia? Você lembra de pagar a sua escola dos seus filhos? Mas de pagar o dízimo da casa do Senhor, que sabe que ali tem os homens de Deus que dependem desse salário para evangelizar, para pregar a palavra de Deus, para cuidar da obra do Senhor. Esse você não precisa pagar. Esse você pode assaltar. Esse você pode fazer que nem Ananias e Safira, casal de ladrão. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Todos vocês estão me roubando. Malaquias 3, versículo 9. E por isso eu amaldiçoo a nação toda. Louvado seja o nome do Senhor. E veja no versículo 10, agora complementando. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, que tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. É o mesmo, eu estou vendo em outra versão, tá? Malaquias 3:10. Ponham-me à prova e verão que abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Então nós vemos, louvado seja Deus. Não fica dando ouvido para você ver, você não dá dízimo lá não, porque o pastor é ladrão. Você não tem que se preocupar com isso, porque não é você que julga o seu pastor. Não é você que julga o pastor que é o seu líder. Não sou eu que julgo o meu pastor. Deus não me põe na cadeira de Moisés. Deus pôs eu como membro de uma igreja e eu tenho que honrar essa igreja aonde Deus me colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus. Nós temos que ser dizimista fiel e não ficar com falcatrua que nem Ananias e Safira. Nós vemos, louvado seja Deus. Nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, todos nós temos que sermos dizimistas, sermos fiéis à palavra de Deus. E esqueça esse negócio. Às vezes a mídia fica falando, olha, não leva seu dízimo não, o seu pastor fica comprando carro, o seu pastor fica, deixa ele que compre o que ele quiser. Deixa ele que compre o que ele quiser. O meu problema não é com o que ele compra. O meu problema é eu tenho que ser fiel ao meu Deus que eu sirvo. Se ele está fazendo isso, não é o meu dinheiro que ele está roubando. É um problema dele. Ele está roubando a casa do Senhor. É um problema dele que tem que resolver com Deus e não comigo. Deus não me pôs para julgar ninguém. Então nós vemos, nós temos que darmos ouvido à palavra do Senhor. Quando você for dizimar, dizime só na igreja que você congrega. Quando você for ofertar, oferte na igreja que você congrega, porque o seu pastor que cuida de você, ele precisa dessa contribuição. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, essa é a palavra de Deus. Que Deus, assim, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.